Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 18 de julho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Brasileirão, Cruzeiro é o novo líder da Série A. Raposa venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã e assumiu a ponta da tabela. Após a partida, Caio Jorge, artilheiro da competição, admitiu propostas e deixou o futuro nas mãos da diretoria celeste. E agora o destaque do Guarani, que entra em campo na segunda-feira pela Série C. Mais informações do Bugre. Bom dia pra você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você. Ótima sexta-feira pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. O Guarani só joga na segunda contra o Anápolis, fora de casa, no estádio Jonas Duarte. Final de semana de muito trabalho para a comissão técnica e também para os atletas do Guarani, que é o time da Série C que mais contratou até agora. No total, foram 12 reforços. Cadi, último jogador contratado, está regularizado no BID e fica à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Agora, a diretoria coloca o pé no freio em relação a reforços. Foi o que disse o presidente do Bugre, Rômulo Amaro. Basquete, SESI Araraquara supera a Mesquita por 67-53 e avança à semifinal da LBF. Com a vitória, o SESI fechou a série em 2-0 e aguarda o vencedor do duelo entre Unimed Campinas Basquete e Corinthians, que se enfrentam domingo de manhã às 11 horas no ginásio Vlamir Marques. Campinas vence a série por 1-0. E agora o destaque de Gabriel Dudzak. Após atuações e resultados melhores na quarta-feira, São Paulo e Corinthians se preparam para o clássico entre os dois neste sábado no Morumbis. O tricolor seguirá sem Lucas Moura, enquanto o alvinegro não poderá escalar Mateuzinho, mas terá Gustavo Henrique, Depay e Romero. O Santos aguarda para saber se Neymar poderá atuar por mais 90 minutos contra o Mirassol, enquanto o Flaco Lopes desfalcará o Palmeiras diante do Atlético Mineiro. Mercadão da Bola, o Olímpia do Paraguai anunciou a contratação do técnico Ramon Dias, ex-Corinthians e Vasco. Tricampeão da Libertadores anunciou a chegada do novo comandante na tarde de ontem. E agora o destaque da Ponte Preta com Antônio Lupi. Tem gente nova no pedaço. A Ponte regularizou a contratação do lateral esquerdo Kevin, ele que estava no Paysandu. Desejo antigo da diretoria, que chegou a negociar com o atleta no início do ano, mas as negociações não lograram êxito. Kevin chega para brigar por posição com Arthur, que tem jogado como zagueiro, e também com Léo Kovic, uma das caras novas da Ponte, para a disputa da Série C, ele que estava na equipe da Inter de Limeira. Macaca entra em campo amanhã para enfrentar o Floresta no Moisés Lucarelli. Playoffs da Sul-Americana, Atlético Mineiro vence o Bucaramanga no jogo de ida dos playoffs com gol de Hulk de pênalti, garantindo a vitória fora de casa. Alan Franco foi expulso no começo do segundo tempo. Caio Paulista, do Atlético Mineiro, foi vítima de injúria racial na Colômbia e o torcedor foi detido. E agora destaque de Fábio Scheibe com mais jogos do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Fábio? Bom dia pra você. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco a Série A do Brasileirão, que amanhã começa a 15ª rodada. Tem Fortaleza com técnico novo, Renato Paiva, encarando o Bahia às 4 da tarde no Castelão. Amanhã também o Vasco da Gama, em situação complicada na tabela e depois de sofrer uma goleada na Sul-Americana, recebe o Grêmio. Evidentemente, amanhã também tem um clássico paulista entre São Paulo e Corinthians. No domingo tem Flamengo e Fluminense no Maracanã, 7h30 da noite. Já pela Série C, 13ª rodada, além do jogo da Ponte, amanhã tem Ituano e Botafogo, o ABC encara o Maringá e o Londrina recebe Itabaiana. Boa, Fábio Scheibe, aqui no CBN Esportes, participações liberadas através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070 é o WhatsApp da CBN que está à sua disposição. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Dip. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:12.
2025. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso grito de gol. Para você vibrar e se informar. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Mário Quintino com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Lembrando que tem interdição na Alix da Cunha, em Campinas, para quem sai da região central, vai em direção do Trevo da Boche, na altura do Terminal Metropolitano, por conta das obras de recap. Atenção no trecho que vai da Benjamin Constant até o acesso para a Rua Marechal Deodoro, lá pela região. Esse bloqueio deve seguir até as 4 da tarde e também tem bloqueios em outras vias ali da região. Cruzamentos da Benjamin Constant com a Barão de Parnaíba, também com Andrade Neves, além da saída do túnel Joá Penteado para Benjamin Constant. Desvios ali pela região por vias como a Doutor Ricardo, a Governador Pedro de Toledo e também a Salustiano Penteado. Atenção lá pela região. Falando também, Júlio, para o nosso ouvinte que segue na Avenida Brasil, a movimentação é maior, chegada para Orozimbo Maia, para quem vai em direção da região central. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Agora 11h15. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar.
E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. 11h18, estamos de volta, sextando aqui na CBN Esportes. O Emerson Dias manda aqui Caio Jorge para 9 da seleção brasileira. Urgente. Tá vivendo um grande momento, hein? Mas você vê, Júlio, como o futebol, ele a gente não tem como falar, por exemplo, ontem, até tá na manchete, né, ele recebeu propostas, né, o jogador ele faz aí uma média um pouquinho maior de gols, ele já fica na mira de clubes europeus. E assim, a gente não tem como, o torcedor vai chamar ele de mercenário, que não sei o quê. Cara, é a vida do cara, o cara é profissional, o cara tem que ir pra onde ele se sente bem, onde se sente valorizado. Enfim, mas você viu, um pouquinho a mais que o cara se destaca, já começa a vir um mundaréu de propostas, isso pode prejudicar o Cruzeiro, né? Vamos lembrar, né, Fábio, que o Caio, ele sai do Santos muito cedo, ele tem o Caio como prospecto, né, quando ele sai da base e vai pro profissional do Santos, todo mundo falava que o Caio Jorge era para ser lapidado para a seleção brasileira no futuro. Sim. Tanto que ele vai para a Juventus. Se você não vai para uma Juventus, se você não tem talento, né? Só que foi uma ida precoce, a adaptação na Itália foi ruim, chegou a ser emprestado, ele volta pro Brasil, demora para engrenar. Esse ano tem 20 jogos, 14 gols, assistências, tá vivendo uma grande fase. Mas será que o Caio Jorge entendeu que nem sempre é o momento de ir para a Europa, assim, às vezes de esperar, se consolidar, até se ele quiser pensar em seleção, né, Fábio? Porque a Copa é logo ali. Exatamente, faltando um ano para a Copa do Mundo, né? Colocando um troféu na prateleira, né? Na estante ali também é muito importante para a carreira do jogador. O Caio Jorge, que recentemente desabafou, né? Falou que há 2 anos estava sentado numa cadeira de rodas, com o joelho operado também, estava esquecido, e agora no Cruzeiro teve essa oportunidade, artilheiro do Brasileirão, tem 12 gols, é uma oportunidade grande de ser olhado pelo Ancelotti também. Eu acho que no Brasil, ele ficando no Cruzeiro, que está na liderança do campeonato, tem muito mais oportunidade de ser visto pelo Ancelotti do que foi para um time médio da Europa e acabar sendo esquecido. A gente sabe que a vida do jogador é assim mesmo, né? Um dia, como ele disse, há 2 anos estava operado e agora está tendo esse sucesso como artilheiro do Brasileirão. Porque o jogador também tem que colocar na balança, claro que aí a decisão é de cada um, da questão profissional, do que ele quer, né? Por exemplo, Caio Jorge, camisa 9 do Brasil, não tem aí um dono, né? O Pedro poderia ser o dono, mas está com os problemas, não tem, teve lesão também, né? Enfim, aí você pega o Caio Jorge, que pode assumir essa responsabilidade, pode ser o camisa 9. Aí ele recebe uma proposta, igual o Fábio Scheibe falou, de um time de segunda ou terceira prateleira do futebol europeu. Vamos pegar um exemplo, o Gerson. O Gerson é um cara que ele estava conquistando uma vaga de titular na seleção brasileira pelas boas atuações do Flamengo. Recebeu uma proposta milionária, o Zenit comprou o atleta, pagou a multa rescisória. Exato. E agora ele está indo para a Rússia. Vai ganhar bem, vai ganhar muito dinheiro, mas será que era o momento de sair do Flamengo para ir para a Rússia, para jogar no futebol russo, que a gente sabe que vive alguns problemas por tudo que acontece ali, entendeu? Mas será que era o momento? Ele abriu mão, quem sabe, de ser convocado para a seleção brasileira para ganhar dinheiro. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu gosto do futebol do Caio Jorge. Espero que ele continue deslanchando aí. É muito legal ver o Cruzeiro. Cruzeiro é o time da minha mãe. Cruzeiro. O time da Sidoca, minha mãe. Cruzeiro querido. Tão combatido, jamais vencido. É isso aí. Time de Rodrigo Castro também, o nosso repórter aqui na IPTV. Tá feliz da vida porque é líder depois de uma década, né? Última vez que o Cruzeiro liderou o Campeonato Brasileiro. Ali naquela boa geração do Goulart, do Everton Ribeiro, 2013, 2014, o Cruzeiro bicampeão brasileiro. Depois chegou a flertar ainda com alguma coisa em 2015. Aí tem aquele declínio financeiro. Nossa. Série B... mas depois disso ele foi bicampeão da Copa do Brasil ainda, 17, 18. Daí que veio exatamente Arrascaeta, essa... né? Exatamente, contra o Corinthians uma vez, contra o Flamengo outra. Isso, exatamente. Contra o Corinthians, um asterisco ali da arbitragem, mas enfim, vida que segue. E ontem o melhor jogador do Cruzeiro, além do Caio Jorge, foi a trave, né? Porque o que o Fluminense acertou a trave do Cruzeiro, barbaridade. Aliás, ontem despedida de John Arias, hein? Bem legal ali no final do jogo, ele atuou na partida. O bom John Arias. E ele agradeceu o apoio e o carinho dos torcedores do Fluminense.
Muito bem, Gabriel Dudziak tem informações agora do futebol paulista, até porque fim de semana de clássico no Campeonato Brasileiro. Embora com resultados distintos, Corinthians e São Paulo tiveram um saldo positivo na rodada do meio de semana no Brasileirão. O alvinegro porque venceu depois de 5 jogos e o tricolor porque quebrou uma sequência de 4 derrotas seguidas e empatou com o Bragantino, um dos melhores times do campeonato. Agora cabe a um dos dois, ou a ambos, aproveitar os resultados e atuações da rodada anterior para o clássico deste sábado no Morumbis. O São Paulo novamente não terá o atacante Lucas Moura em campo, embora houvesse a expectativa de que o atleta pudesse enfim voltar aos gramados após 2 meses de ausência. A recuperação de um estiramento no joelho direito ainda não foi plena e Lucas convive com dores. Do lado corintiano, o lateral direito Mateuzinho não poderá jogar no Majestoso por suspensão, enquanto Gustavo Henrique, que foi preservado, e Depay e Romero, que estavam fora pelo acúmulo de cartões, voltarão à equipe. Já o volante Maicon, que saiu do jogo com o Ceará poucos minutos depois de entrar, será desfalque por lesão. Também no sábado, o Santos encara o Mirassol fora de casa. Após a vitória contra o líder Flamengo, a grande expectativa no Peixe é saber se Neymar aguenta mais 90 minutos sem um período maior para descanso. A boa notícia é que desde já os santistas contam com o retorno do meia Roleiser, que cumpriu suspensão diante do rubro-negro. Já no domingo, o Palmeiras pega o Atlético Mineiro novamente em casa, onde o time ainda não venceu neste Brasileirão. Os únicos 2 triunfos como mandante vieram na Arena Barueri, nos clássicos contra Corinthians e São Paulo. Para essa próxima partida, o Alviverde não terá o centroavante Flaco Lopes, suspenso, mas deve contar com Vitor Roque, que não apresentou lesão mesmo após deixar o jogo contra o Mirassol. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Final de semana, então, meu caro Fábio Scheibe, com jogos interessantes, né, no Campeonato Brasileiro e com esse aperitivo, né, o clássico entre São Paulo e Corinthians, o reencontro de Dorival Júnior com São Paulo, né? O Dorival teve uma passagem muito legal recente no tricolor antes de ir à seleção brasileira. Amanhã, sabadão, 9 da noite no Morumbis, o bicho vai pegar, Fábio Scheibe. Um horário um pouco distinto, né, Júlio? Sábado, 9 da noite, mas o São Paulo tem que ir atrás da vitória. O São Paulo, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, não conseguiu vencer ainda na reestreia do Crespo, perdeu para o Flamengo, empatou com o Bragantino, e o São Paulo tem que usar o fator Morumbis como determinante para conseguir essa vitória, para tentar escapar da parte da confusão, lá como diria Vanderlei Luxemburgo, né? Já no Corinthians, o Corinthians tem uma boa vitória fora de casa, mas o que pega, sem querer ficar pegando no pé do Corinthians exatamente, é a questão fora de campo. Hoje está estampado em todos os sites, em todas as notícias, que o Corinthians não pagou dívidas tinha feito com a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas e corre risco de sofrer o transfer ban. Inclusive ontem o Cuiabá fez uma brincadeira com o Corinthians, brincadeira séria, né? O Cuiabá cobra muito tempo a parcela do Ranieri que não foi paga até hoje, e ontem colocou no X, o antigo Twitter, uma provocação ao Corinthians. Estamos há 365 dias esperando pagamento, faltam 3 horas para terminar essa parcela do Ranieri que não foi paga ainda, e o Corinthians não acertou essa primeira parcela da Câmara Nacional de Resolução de Disputas e corre sério risco de sofrer o transfer ban, né, que proibiria de contratação de novos jogadores. Não, mas tá certíssimo, né? O Cuiabá tem que cobrar mesmo. Aliás, a gente ficou especialista aqui em transfer ban por conta do futebol de Campinas, né? É CNRD, isso, né? Isso. CNRD, Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. Exatamente. Que ajuda na negociação das dívidas. A Ponte Preta tem um acordão lá, inclusive. Por isso que a gente ficou mais familiarizado. E também no domingo, o Fábio falou que é um horário diferente, né? São Paulo e Corinthians, sabadão, 9 da noite. O Palmeiras também joga num horário nem lá nem cá, né, Fábio? 5h30, né, no domingão. Exatamente, nem às 4, estranho. Nem às 18, né? Estranho também, ficou meio termo ali. O próprio jogo do Vasco amanhã também, Vasco e Grêmio, é 5h30 da tarde também. Não sei qual que é a prerrogativa para esse horário, mas a questão é que o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro e a grande expectativa é o reencontro de Dudu, ex-atacante do Palmeiras, com o próprio elenco do Palmeiras e com a Leila Pereira também, que tem disputa na justiça em relação a problemas que tiveram fora de campo, e o Dudu vai poder jogar, o Rony também contra o Palmeiras. Muitos palmeirenses estão no Atlético Mineiro, mas o Palmeiras tem que mostrar à torcida que voltou de vez da Copa do Mundo, esqueceu já a Copa do Mundo de Clubes e está focado no Brasileirão. Eu vi um dado do Palmeiras que é preocupante, hein, Fábio Scheibe? O Palmeiras ainda não venceu no Allianz Parque, no Campeonato Brasileiro. Faz 8 meses que não vence no Allianz Parque, é verdade que foram apenas 6 jogos no Brasileiro, mas ganhou de Corinthians e São Paulo na Arena Barueri, mas no Allianz Parque realmente faz 8 meses, 6 jogos do Brasileirão. É porque perdeu pro Bahia, empatou com o Botafogo, perdeu do Flamengo
e empatou com o Mirassol. Ganhou como o Saib disse, venceu os rivais na Arena Barueri. E, cara, 16% só. E o Palmeiras, são 10 pontos, né? Que o Palmeiras perdeu jogando em casa e agora vai precisar aí, mais uma vez, do apoio da torcida para vencer o Galo. O Galo ontem também sofreu uma barbaridade para ganhar do... Como é que chama o time aí? Bucaramanga? Bucaramanga. Por 1-0, gol de pênalti do Hulk. Foi um desespero total. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Júlio, boas férias. Será que o Cruzeiro... Obrigado, Wagner. Será que o Cruzeiro tem chance de ser campeão? Wagner de Hortolândia. Eu acho que sim, acho que o Cruzeiro hoje é candidato, né? Ainda vejo o Flamengo como favorito, por força de elenco, né? Eu acho que o Flamengo tem um elenco mais forte do que o Cruzeiro. Embora no confronto direto, Gabigol decidiu, o Cruzeiro venceu o Flamengo, né? Sim. Então naquele confronto importantíssimo, o Flamengo ainda tem um jogo a menos, mas... E foi no Maracanã, não foi não? Foi lá, né? Foi em Minas, eu acho. Minas? Foi em Minas. Se o Flamengo vencer esse jogo... que tem a menos em relação ao Cruzeiro, volta à liderança do campeonato, empata aí com 30-30, mas tá ali, né? E são dois times que vão abrindo margem dos demais, porque tem o Bragantino com 27, ainda tenho minhas dúvidas se o Bragantino vai se sustentar aí nas primeiras colocações, mas, por exemplo, o Cruzeiro hoje tem 7 de vantagem pro Palmeiras, tem 2 jogos a menos, mas já é uma vantagem legal, porque pressiona o Palmeiras. Tem 8 de vantagem pro Botafogo. Então são times aí que estão sempre figurando nessa disputa. O Cruzeiro consegue abrir uma margem legal, viu, Wagner? Por isso eu entendo que é sim um candidato fortíssimo para ser o campeão. O nosso Daniel Ribeiro tá dizendo que o camisa 9 da seleção tem que ser o João Pedro. Se ele mantiver aí o que ele apresentou no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, na Premier League, tenho certeza que vai ter um peso muito grande, até porque o Ancelotti valoriza demais a Premier League, já disputou algumas. E o futebol europeu certamente tem um peso muito grande também. Mas aí já começa, tá vendo? Ó, já começamos a pensar aqui em mais camisas 9. A gente falava do Pedro ontem, que tava escasso e de fato está. Mas se o Caio Jorge mantiver um bom momento, é candidato. Se o João Pedro mantiver um bom momento, é candidato. A gente começa a trabalhar com mais opções para montar aí o ataque da seleção brasileira. Até porque precisamos de mais opções aí para o sistema ofensivo. O Flamengo será o campeão, escreve o Ricardo aqui. Corinthians 2-1 amanhã. É o Coelho. Valeu, Coelho. Obrigado pela sua participação aqui. Mas o jogo é no Morumbi, jogo no Morumbi, né? Onde São Paulo tem uma vantagem recente em relação ao Corinthians. Eu acho que é jogo duro, osso duro de roer esse jogo aí. Para os dois lados. Daqui a pouco aqui eu volto com mais participações pelo nosso WhatsApp. Pode mandar aí a sua mensagem também, 998869070. São Paulo e Corinthians amanhã, 9 horas da noite. Palmeiras joga no domingão às 5h30. E só para passar aqui, Santos contra o Mirassol amanhã, lá no Maião, 6h30. A bola rolando no Maião, a casa do Mirassol. Só mais uma informação rapidinho. O Richard Rios, que está na mira de clubes da Europa, ele abriu mão da porcentagem que ele tem e o Palmeiras com isso fica com uma margem maior de lucro caso aconteça alguma negociação envolvendo o jogador. Lembrando que o Guarani também está de olho, tem uma porcentagem aí 13% aproximadamente, Flamengo também, então tá todo mundo de olho nessa possibilidade, mas a tendência é que o Richard Rios deve ser negociado nos próximos dias com algum clube europeu. A Roma tá na frente porque já aceitou algumas possibilidades aí de negociação com o Palmeiras. 11h31. Repórter CBN. Sexta-feira, 18 de julho de 2025. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, diz que não existe qualquer dúvida sobre a materialidade e a autoria dos crimes praticados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no curso do processo da trama golpista. Ele aponta para declarações e publicações do ex-chefe do executivo. Moraes também menciona a tentativa de Bolsonaro de pedir uma intervenção do presidente Donald Trump, que acabaria com o julgamento da trama golpista. O ex-presidente estaria agindo por meio do filho Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do cargo de deputado federal e está nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de Bolsonaro.
Moraes também aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou medidas restritivas contra o ex-presidente, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais e de se aproximar de embaixadas. O ministro ainda pediu ao presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, que convoque uma sessão virtual imediata para avaliar a determinação das medidas restritivas contra o ex-presidente. O Bioparque do Rio de Janeiro, antigo jardim zoológico da cidade, foi fechado temporariamente em razão da morte de galinhas da Angola. A medida foi adotada por prevenção e segue o protocolo interno de biossegurança. Os biólogos estão produzindo laudos técnicos para entender o caso. Ainda não há previsão de reabertura do local. O Bioparque informou que as autoridades sanitárias competentes já foram acionadas. A atriz Fernanda Torres foi anunciada como integrante do júri do Festival de Veneza de 2025. No evento de 2024, o filme Ainda Estou Aqui foi exibido pela primeira vez e teve grande repercussão. Neste ano, a obra estrelada pela atriz venceu o Oscar de melhor filme internacional. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN Informação chegando de Brasília com Igor Cardim. Marcela, o senador Flávio Bolsonaro publicou hoje de manhã nas redes sociais uma mensagem sugerindo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspenda a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e aplique sanções individuais contra autoridades brasileiras. A postagem foi feita após o cumprimento do mandado de medidas restritivas contra o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela chegou a registrar mais de 70 mil visualizações, mas logo em seguida foi apagada pelo senador do Rio de Janeiro. A publicação completa dizia que, abre aspas, o justo seria Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e manter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego. Fecha aspas. Essa publicação foi publicada às 10h05 da manhã de hoje e apagada logo em seguida, Marcela. Obrigada pelas informações, Igor Cardim, falando com a gente de Brasília, agora que são 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta com o CBN Esportes, 11h35. Ô, Júlio. Pois não, Antônio Lupe. Se você me permite uma rápida atualização de agenda, porque nós também temos jogos de clubes aqui da região na Copa Paulista. Sabia dessa? Hoje tem jogo, tem 15 de Piracicaba contra o São Bento. Certo. 8 da noite. Amanhã. Estarei nessa aí, essa brincadeira aí. Ah, é? É. Minha saideira. Beleza, quase. Pelo amor de Deus. É verdade, amanhã tem ponte. Paulista de Jundiaí contra o Guarani. Esse jogo é amanhã, 3 da tarde, lá no Jaime Sintra. Tem o São Caetano contra o Oeste, amanhã, 3 da tarde. O Oeste que agora é de Osasco, não sei se você tá sabendo. Mudou de novo. Para também. Itapirense contra a União São João, amanhã, 4 da tarde. Deixa eu ver outros times aqui da região, ó. A Primavera e Rio Branco, hein? Domingo, 11 da manhã. Esse jogo no Moisés do Galera, se não me engano, hein? É aqui em Campinas, exatamente, aqui em porque Campinas. o Ítalo Limonge está em reforma. Está em reforma para receber os jogos. Pô, domingão de manhã, dá pra pegar esse jogo aí, legal. Pô. 11 horas da manhã. Raiz, passa ali, pega um pastelzinho, né? É, gostoso, né? É, bacana, gostoso. Pô. Um bom jeito de começar as férias, né? Indo pra futebol. Eu vou ver te acompanhar esse jogo aí, ó. O Léo do Centro tá perguntando aqui se o João Pedro... Você terminou a agenda aí, Lupe? Terminei. Se o João Pedro não se tornou italiano, se a seleção da Itália resolve o convidar. João Pedro? Não, o João Pedro tava sendo convocado, Léo. João Pedro jogou com o Dorival, se não me engano. É, né? ele tava sendo convocado pra seleção brasileira. Eu não vi nada de seleção italiana, não. Pode ser convocado normalmente. Inclusive, quando ele tava no Brentford, todo mundo falava, não, convocar esse cara aí, um time menor do futebol inglês. Mas agora quem tá no Chelsea aí aumenta
A visibilidade, né? No Brentford não. Brentford é um cara que o Manchester United contratou. No Brighton. Antes ele jogava no Watford, quando ele foi convocado pela primeira vez. E jogou na seleção de base também, né, Fábio? Ele participou aí de seleção sub-17, seleção sub-20. João Pedro é uma figura conhecida aí em termos de seleção brasileira de base e também seleção principal, né? Exatamente, está sendo convocado recentemente também para a seleção brasileira, agora com esse status aí de campeão da Copa do Mundo de Clubes também, sendo decisivo, deve ter algumas oportunidades também visando a Copa do Mundo do ano que vem. Eu acho que no Chelsea ele já é titular absoluto, né? Mesmo chegando a 2 jogos, mostrou que aqui veio e se destaca bastante. Também acho, até porque eu acho que ele, o Pedro Neto e o Estevão podem formar um trio aí interessante com o Palmer ali também, né? Um quarteto com o Palmer. Você acha que o Estevão já entra? Não, acho que não. Acho que vai ser um trabalho gradual. Mas eles gostaram muito do Estevão na Copa do Mundo, assim. O Chelsea ficou impressionado. Então, talvez na Europa, às vezes, se tem um trabalho gradual, de entrando aos poucos. Acho que o Estevão, né, Fábio, vai ter muito espaço no primeiro ano. Mas como titular, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu acho que a questão física pode pegar um pouco no começo, né? Porque ele é muito franzino, mas se remodelando lá na Europa também, reformulando a parte física também, deve acrescentar bastante ao Chelsea. O Chelsea tem bastante opções e falaram antes da Copa do Mundo que esse era o pior Chelsea das últimas décadas, lembra disso? Falando que é o pior time que o Chelsea tinha, acabou calando muitos críticos, principalmente o pessoal da Europa, que nem punha o Chelsea como um dos favoritos e acabou conquistando e tem uma geração muito boa. Eles estão agora negociando, né? A principal aquisição deles são jogadores jovens que estão fazendo o time se renovar a cada momento e tem muito pela frente ainda, né? Mas assim, esse Chelsea me surpreendeu, porque ele fez uma Premier League mediana, né? Extremamente mediana, não encantou em nenhum momento. Conseguiu melhorar na Conference League, né? No final da temporada, aí teve aquela arrancada, mas um torneio de mata-mata, focou ali na Conference League, conseguiu fazer uma boa campanha, e no Mundial também, apesar de ter altos e baixos, a derrota pro Flamengo, enfim, Chelsea não encantou também na vitória contra o Palmeiras, teve certa dificuldade, chega na final, um baita jogo contra o PSG, que é o melhor time hoje do futebol. Então, o futebol tem isso, né? É isso que a derrota do Flamengo acabou sendo benéfica pro Chelsea, porque o Chelsea foi pro outro lado da chave, que era considerado um pouco mais fácil, né? Mais acessível. Estratégia, conseguiu chegar à final. Uma estratégia. Só querendo dizer que o Chelsea entregou o jogo pro Flamengo, então. Fábio Charles confirma. Não tô menosprezando nada a vitória do Flamengo, é uma vitória gigante. Aliás, tem saudade do Chelsea como protagonista. E o Arsenal também teve uma queda depois que o Henry foi embora, né? Exatamente, né? O Arsenal era uma das potências do futebol inglês, sumiu. Teve uma boa Liga dos Campeões esse ano, mas na hora do vamos ver, não conseguiu fazer. O Arshavin parou ou não? Parou, né? Acho que é isso. Parou. Russo Arshavin. Mas entregou também a Premier League, tava na frente um tempão, há 2 temporadas, né, Julião? Não teve gás, né, Fábio? É um time muito novo também. Teve gás. É um time muito novo. Exatamente. Manda um abraço pra Luan Amaral, que está assistindo Grande Luan Amaral. CBN Esportes no YouTube. Tela cheia na televisão. Um dos melhores Twitters. Exatamente. Agora é X, né? Agora é X. Grande Luan Amaral. Luanzinho, grande abraço pra você. Bom trabalho, porque hoje vai estar trabalhando aí. Isso aí, ó. Ele tem rodando a Série B do Campeonato Brasileiro. No X dele, Magic Johnson e Larry Bird como capa. Sensacional. 11h41. Vamos lá, Antônio Lupe. Vamos lá. Trazer informações de Guarani e Ponte Preta, começando pelo Bugre, que ainda tem um final de semana de preparação, entra em campo contra o Anápolis. Se Cairão de Freitas estivesse aqui, ele ia falar contra a Napolina, né? Contra a Napolina, né? É uma grande polêmica, assim. Ele saiu de férias, inclusive, nesse momento, para não ter o risco de fazer o jogo em loco. Exatamente. Porque já virou persona não grata lá em Anápolis. Porque quando o Anápolis enfrentou a Ponte, ele em nenhum momento falou Anápolis. Ele sempre a todo momento sempre Anapolina. Pra loucura de Marco Guarizo. E de outras pessoas também, né? Principalmente lá na região central da cidade de Anápolis. Porque Anápolis tem 3 times, né? Eu já falei aqui. O Anapolina, o Anápolis, que o Guarani vai enfrentar na segunda-feira, e o Grêmio Anápolis, que é um clube de empresários. O Guarani tem o final de semana de trabalho, claro que tem a viagem, né? Provavelmente para Goiânia, e de Goiânia até Anápolis, que é bem pertinho, cerca de 1 hora, o trajeto do Guarani até o palco do jogo, a cidade do jogo. Anápolis, estádio Jonas Duarte. E o Guarani, ele foi a equipe, Júlio, que mais contratou nesse período de janela de transferência. Tanto a janela antes da Copa do Mundo de Clubes
Foram 9 contratações naquele período e na abertura da janela, agora do meio do ano, foram 3 contratações. 12 reforços chegaram no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O último, o volante Cadi, que inclusive já está regularizado e à disposição da comissão técnica para o duelo lá em Anápolis. O presidente Rômulo Amaro, ele apresentou, tanto o Cadi quanto o Gabriel Silva na última quinta-feira, ontem de manhã, e foi perguntado a respeito da possibilidade de mais reforços. Rômulo Amaro, presidente do Guarani, fala se vai chegar ou não mais atletas no Brinco. O Farney continua de olho no mercado, tá? Então a gente está criando aqui uma equipe de mercado, de inteligência de mercado, com analistas de desempenho, com scout, e o Farney está à frente desse comando, dessa equipe, e continuamos atentos ao mercado. Não temos nenhuma peça que estamos em busca hoje, especialmente depois da chegada desses 2 atletas que estavam sendo observados já para cumprir as lacunas que a gente ainda tinha. Então, a princípio, não temos nada ainda em vista, mas a gente está de olho no mercado ainda. Se tiver alguma posição interessante, algum atleta interessante que caiba dentro do elenco ainda, a gente conversa com o professor Marcelo, com a comissão técnica, com o Elano, e a gente vai observar mais próximo, sim. Entender a divisão. Isso é uma coisa que o Marcelo Fernandes, o Cupertino, o Elano, o próprio Cordeiro, toda a comissão técnica enfatiza muito nas palestras, no dia a dia, além do ambiente, O ambiente está muito saudável nosso, é um ambiente sensacional, e o Marcelo conseguiu fazer uma transferência de confiança, principalmente para os atletas mais jovens. E a chegada desses atletas que têm mais experiência está ajudando muito na convivência e na evolução desses atletas que estavam um pouco mais acanhados, vamos dizer assim, quando eles chegaram aqui, Mas acho que o entendimento da posição, onde nós estamos hoje, é muito importante saber. O Cadi comentou que o importante hoje é a gente ganhar ou não perder sempre pontuar. Esse é o caminho da Série C. É um jogo de força, é um jogo de disputa, é um jogo de combate, e nós precisamos buscar o resultado. Se vai jogar feio, se vai jogar bonito, não importa. Nós precisamos do resultado, classificar entre os 8 e subir. Esse é o nosso objetivo. E eu acho que a gente está conseguindo encontrar esse caminho. Estamos com os pés no chão, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. É importante a gente saber que a gente não conquistou nada ainda, mas a gente está dentro de um caminho bem interessante. Em relação ao time, tem hoje, amanhã e domingo para o técnico Marcelo Fernandes definir o time titular do Guarani, mas não deve fugir muito do time que entrou em campo contra o Ituano, no empate em 0-0 na última rodada. Existe uma dúvida no ataque. O Cauã Jesus, que ainda não engrenou, pode perder a vaga para o Isaac. O Isaac, inclusive, era para ser titular contra o Ituano, mas acabou ficando fora, por conta de uma gripe. Está recuperado, então existe essa possibilidade, essa troca no ataque, o Isaac atuando ao lado do Bruno Santos. Então, se o técnico Marcelo Fernandes resolver colocar o mesmo time, Andrei no gol, Cicinho na direita, Rafael na zaga ao lado do Alan Santos e o Emerson, Sarará, Kelvin, Caio Melo e Diego Torres, Isaac ou Cauã Jesus e o Bruno Santos é o provável Guarani para enfrentar o Anápolis lá no Jonas Duarte. Maravilha, jogo difícil para o Guarani porque é fora de casa, Fábio? Mas se o Guarani tem esse interesse de finalmente acessar o G8, precisa dessa vitória porque é hoje o vice-lanterna. O Anápolis hoje é o 19º colocado, tem apenas uma vitória em 12 jogos. Então tem que excluir esse fator visitante, lembrar dos bons jogos que o Guarani fez como visitante recentemente, conseguiu vencer, porque uma vitória, eu acho que aí sim o Guarani finalmente consegue entrar aí nesse G8 finalmente, Fábio. Com todo respeito aos colegas, aos amigos do Lupe lá de Goiânia, lá de Anápolis também, o Lupe que gosta bastante do Jonas Duarte, lá do estádio Jonas Duarte, sempre fala do Jonas Duarte, mas é uma partida para o Guarani vencer, sim, sabendo que faltam 7 rodadas para o fim da primeira fase, pela projeção, aquela conta de padaria, o Guarani fazendo 28 pontos, consegue essa desejada vaga à próxima fase, então seriam 4 vitórias em 7 jogos, e para conseguir isso tem que vencer jogos fora. Uma oportunidade de ouro para o Guarani, enfrentando o vice-lanterna, não faz
faz boa campanha. O Guarani tem tudo para conseguir essa vitória. O Guarani que retomou, subindo bastante na competição. É um momento certo para vencer fora de casa, para dar mais alívio aí nessas contas, né, Julio? Sem dúvida. Tem um confronto Ponte Preta e Floresta, né? Estamos falando do Guarani, mas, por exemplo, se a Ponte vence o Floresta e o Guarani consegue a vitória contra o Anápolis, 16 ele vai a 19. Ele chega ao mesmo número de pontos que o Floresta, que hoje é o 6º colocado, vai a 5 vitórias, o Floresta já tem 5 vitórias e o saldo hoje do Guarani é 0, do Floresta também é 0, ou seja, já é um time que ele consegue aí passar na tabela de classificação. Claro, tem Ituano, tem CSA na frente do Guarani, mas já é algo possível, já é algo próximo a essa possibilidade do Guarani entrar no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C nessa rodada, mas vai precisar contar aí com o tropeço ou os tropeços de alguns times, como o CSA, Ituano, Náutico, Brusque, até mesmo o Floresta que enfrenta a Ponte. E a tendência, eu acho que não vai fugir disso na escalação, né? O Marcelo Fernandes ainda não teve a chance de... Não repetiu ainda, né? Não. Chance ele teve em alguns momentos, mas optou por não repetir a escalação nesses 9 jogos. E eu acho que não vai ser dessa vez, viu, porque o Cauã... Não sei, eu acho que o Cauã ainda não luziu com a camisa do Guarani. E tem a volta do Isaac, que era para ter sido o titular contra o Ituano, mas teve aquele quadro gripal, né? E por isso não jogou. Então eu ainda não acredito que o Guarani vai repetir a escalação, mas pelo menos em termos da formação, parece ter encontrado a formação o Marcelo Fernandes. Só que agora quem tem que jogar bola é o Diego Torres, cara. O Diego Torres aí vem com um salário acima da folha, como grande investimento, investidor aí colaborando e tudo mais. Tá na hora do Diego Torres mostrar que veio no Guarani, né? Tá na hora. Investimento pesado, investimento importante, um jogador diferente da divisão, né? É um jogador acima de Série C de Campeonato Brasileiro e tá precisando mostrar serviço. Inclusive, alguns torcedores do Guarani mandaram mensagem aqui no nosso WhatsApp, no CBN Esportes, até falando da atuação do Diego Torres nos últimos jogos. O argentino, na visão do torcedor do Guarani, ainda está devendo com a camisa do Bugre, mas poucos jogos ainda, né? Quem sabe possa deslanchar aí nas próximas partidas. Eu tô curioso, Júlio, para ver o Mirandinha de titular. Eu não sei da condição física dele, é um atleta que veio também de um time que estava recentemente na Série C, o Volta Redonda, e ele foi o parceiro do Bruno Santos, né? Eles tiveram bons números no Volta Redonda quando o time carioca disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. E é um jogador, pelo que busquei e observei nos vídeos, de velocidade, que atua tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Tô curioso para que o Mirandinha, quem sabe, possa receber uma chance como titular para jogar ao lado do Bruno Santos e até facilitando a vida do Diego Torres, né? Porque quando um atacante ele se mexe muito, ele abre possibilidades aí pro camisa 10 servi-lo. É isso, 11 horas e 50 minutos, daqui a pouco a gente volta com informações da Ponte. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos.
pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O Brasil derrotou o Japão por 3-0 na manhã desta sexta-feira em Chiba e manteve a liderança da Liga Masculina de Vôlei 2025 com 9 vitórias em 10 jogos e 27 pontos. Os dois próximos adversários do time comandado por Bernardinho são a Turquia, neste sábado, 3h30 da manhã, e a Alemanha, domingão, às 2h30 da madrugada, no encerramento da fase classificatória. Confrontos com transmissão do Sport TV, 11h53. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa IPTV. As coisas mais valiosas. CBN Esportes Campinas. Às 11h55, Antônio Lupe, informações da Ponte. Amanhã, hein, tem Macaca em campo contra o Floresta. Contra o Floresta, a Ponte precisando da vitória para chegar aí o mais rápido possível na casa dos 30 pontos, o que nos últimos anos garantiu as equipes na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje a Macaca, é a segunda colocada, tem 23 pontos e joga em casa com o apoio da torcida. Estádio Moisés Lucarelli, amanhã 7h30 da noite. Floresta é o sexto colocado com 19 pontos. A Ponte pode ter mudanças na equipe. Na lateral direita, essa mudança ela vai acontecer por conta da ausência do Maguinho, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Tem João Gabriel, tem Pacheco e tem também o Luiz Felipe, que são os candidatos para assumir a vaga de titular na lateral direita. No meio-campo, a possibilidade do Dudu ir para o banco de reservas e o Serginho ganhar a vaga de titular ao lado do Elvis. E no ataque, a presença do Jé, que retorna ao time, e também do Everton Brito. Com isso, Jean Dias perde a vaga de titular no ataque da Macaca, que tem gente nova chegando no Moisés Lucarelli. O lateral esquerdo, Kevin, 27 anos. Desejo antigo da diretoria. Kevin vem, não é o nosso Kevin aqui, Kevin Camada, que chegou recentemente também no grupo. Mas não é ele, é o Kevin, ele tem 27 anos, ele é natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro, lateral esquerdo de 1,78 m, jogador que estava no Paysandu, participou das últimas 3 temporadas pelo Papão da Curuzu, ajudou o Paysandu a subir da Série C para a Série B. A Ponte já tinha o interesse nesse atleta no início do ano, porém, quando as negociações estavam em andamento, ele teve uma lesão e isso acabou dificultando a vinda dele para Campinas. Agora está tudo bem, já com a aprovação do departamento médico. O Kevin, mais uma opção para lateral esquerda da Ponte Preta, que tem o Arthur, que tem jogado como zagueiro e poucas oportunidades como lateral, e o Léo Kovic, que também foi contratado, ele veio da Inter de Limeira. Então o Kevin aparece como mais uma opção para o setor. A última partida
do Kevin pelo Paysandu foi no dia 2 de junho, quando o Paysandu perdeu em casa pro Criciúma. Ele atuou por 45 minutos, era relacionado para os jogos, mas não era utilizado pela comissão técnica lá do Papão. Então tudo depende também da avaliação da parte física para ele ficar no banco de reservas, ou não sei, como elemento surpresa no time titular no duelo contra o Floresta amanhã. O atleta já está no bid, contrato até o fim do Campeonato Paulista de 2026. Ô Fábio Scheib, eu tava dando uma olhada no DVD do Kevin. Ah, essa é nova, hein? Até DVD. porque, pra entender um pouco das características, né? É um jogador muito ofensivo, jogador de chegada, que eu acho que é um pouco do oposto do que é o Lelkovic, o Arthur, né? Que são jogadores defensivos também. E 71 jogos em 3 temporadas pelo Paysandu, que é um time que disputou Série C, Série B nesse período, né? O Paysandu aí disputou as mesmas competições da Ponte. 71 jogos é um número emblemático, então acredito que seja um jogador aí pra, de fato, disputar a posição com o Arthur e com o Lelkovic também, Fábio. Exatamente, até pensando no esquema 3-5-2, com os alas um pouco mais abertos também, né? O Valentim usou esse último esquema na partida contra o São Bernardo, acabou não tendo sucesso, mas pensando também em esquemas diferentes, em formações diferentes, é importante ter um jogador que apoia bastante. Esse é o caso do Kevin. Eu não lembro exatamente das atuações do Kevin pelo Paysandu, mas é mais um jogador que chega para ajudar neste objetivo da Ponte Preta na Série C. Mas o curioso, chama atenção também, amanhã nessa partida contra o Floresta, a Ponte que precisa da vitória de qualquer forma para poder deixar o torcedor um pouco mais tranquilo em relação à atuação da equipe. A pontuação segue boa, mas a atuação ficou um pouco para baixo aí nas últimas partidas. É a junção do Serginho com o Elvis no meio campo, né? Um meio campo mais criativo, algo que faltou bastante na derrota contra o São Bernardo no último final de semana, né, Julio? É isso aí, né? Jogador importante aí pra Ponte, que entra em campo amanhã. Transmissão da CBN a partir do fim do primeiro tempo de Mirassol e Santos. Mirassol e Santos se enfrentam às 18h lá no Maião, José Maria de Campos Maia, terminando o primeiro tempo do jogo Mirassol e Santos, a abertura da jornada de Ponte Preta e Floresta, e assim que terminar o duelo no Moisés Lucarelli, a gente vai pro Morumbis para acompanhar o clássico entre São Paulo e Corinthians. Então amanhã 3 jogos aqui na CBN Campinas. Começa com Santos e Mirassol e Santos, vai para Ponte Preta e Floresta e vamos terminar com o clássico majestoso. É isso, é uma jornada intensa aqui pra gente no sabadão. Estaremos juntos nessa na saideira. Aliás, aproveitando, viu, Antônio Lupe? Agora pode... Cuide aí da casa, CBN Esportes, eu volto pro derby. Então no derby estarei de volta aí. Ainda pra falar de... Eu não vou aguentar ficar tanto tempo longe assim, né? Do futebol campineiro e volto pro derby. Mas são 2 semaninhas aí com comando de Antônio Lupo. Daqui a pouco ele tá de volta, né? Esteja onde estiver, Carlos Eduardo de Freitas. Isso, em algum momento Carlão ele volta. Tá de volta. O Carlão vai voltar. Se não me engano, eu acho que vocês vão voltar juntos. Ele foi buscar o Arthur lá em Paris. Ele foi dar um rolê. Nesse momento ele está passando por Fernando de Noronha. É isso aí. Valeu, Fábio Scheib. Grande abraço. Bom final de semana, Fabião. Um grande abraço, Júlio Nascimento. Nos vemos amanhã, mas antecipadamente, boas férias pra você, cara. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, Lupe. Abraço. Às 4 horas tem Arena. Amanhã estamos de volta com Ponte Preta e Floresta. Segunda-feira, a bola rola para Guarani Anápolis. Um abraço a todos. CBN Esportes